Fala, fiel torcida, que vitória importante foi essa do Corinthians sobre o Red Bull Bragantino, hein? Um 2-1 que mostrou evolução, garra e determinação do nosso time. No vídeo de hoje vou reagir ao que o jornalista Chico Garcia falou sobre essa vitória marcante e na sequência trago comentários do Samir Carvalho, que analisou os aspectos técnicos do jogo. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora para mais um conteúdo cheio de emoção do o Bragantino começou, né, naquele ímpeto natural de quem é um mandante, de que daqui a pouco queria se impor contra um Corinthians ainda tentando se encontrar, numa escalação que eu não entendi. Eu entendo pela questão de você preservar titulares e tal, mas a formatação tática ela foi muito estranha, na minha opinião, porque o Corinthians colocou ali o Thales Magno como um jogador mais por dentro e, ao mesmo tempo, ele não é esse cara, né? Ele não é esse cara para ser um meia articulador, ele pode ser um meia atacante, ele pode ser um condutor de bola. E aí, muitas vezes, até pelo Romero e o Héctor Hernandes, né, estarem mais enfiados lá no ataque, o Thales Magno tinha que cobrir as subidas do Hurtado, que acabou dando um trabalho, né, no primeiro tempo, subindo muitas vezes. E o Thales Magno também não é esse cara, ele recompõe, mas ele não é um cara de ficar acompanhando o lateral, porque ele é o cara que ele não chega a ser um velocista, mas ele gosta do contra-ataque, ele gosta do ataque, ele gosta do X1, ele gosta de estar mais perto da área lá, e até, né, como um centroavante, acabou fazendo o gol de empate no erro do Capixaba. Mas o Thales Magno, ele foi designado para exercer uma função tática no primeiro tempo, que, na minha opinião, ele não tem condições de fazer. Não é que não tenha condições, é mais difícil para ele. Mas, claro, muita gente está questionando por que o Ramon Dias não colocou o Igor Coronado nesse jogo, já que ele não tem o Rodrigo Garro. E aí, me parece claro que... Eu até não ouvi a entrevista do Ramon, tá? Estava na função com as crianças aqui, cheguei agora para fazer a live. Não sei se ele falou alguma coisa a respeito do Coronado, mas eu imagino que o Coronado vai ser titular, gente, nesses primeiros dias, semanas aí, na ausência do Garro. Então, se você quiser preservar um jogador que já tem 33 para 34 anos, nesse primeiro jogo, não faria sentido ele entrar ou entrar no segundo tempo. Então, o Coronado, ele acabou não jogando, e aí você não tem outro meia. Tanto que o Rian entra no segundo tempo, um pouco mais avançado, para justamente fazer essa composição ali de meio, e aí você vê que muda completamente o cenário do jogo, quando entram jogadores como o Carrilho e o Yuri Alberto. Aí muda, né? Aí muda, o Mateuzinho também, acho que entrou bem ali pelo lado direito. Algumas deficiências a gente percebeu no primeiro tempo, né? O Corinthians ainda, o gol sofrido, e antes do gol sofrido, nas chegadas do Bragantino, em que o Donelli fez duas defesas importantes, o lateral, o Hugo, meu Deus do céu, chegou atrasado em todas as jogadas, em todas as disputas, e o gol que o Lucas Evangelista faz é nas costas dele também. Então, assim, ele defensivamente deixa muito a desejar, né? O lateral Hugo. Mas, assim, o Diego Palacios estava no banco, o Matheus Bidu é o titular absoluto. Então, o Hugo acaba, nesse momento, talvez se tornando até um terceiro. O Coronado está com virose. Acabaram de me dizer que o Ortega falou no meu timão. Ele jogou o jogo treino, né? Contra o União Barbarense, foi até muito elogiado. Mas, enfim, tem essa explicação aí também. Mas eu acho que está dentro de um combo aí de que ele talvez nem fosse utilizado. Existia uma bateria física aí para entender quais jogadores poderiam jogar já nos primeiros jogos. Eu não achei que o Yuri Alberto fosse entrar no jogo. Mas aí, cara, eu tô gostando da mentalidade do Corinthians. Porque, assim, o Corinthians quis ganhar o jogo. Era o primeiro jogo, era com reservas, era fora de casa, mas o Corinthians quis ganhar o jogo. O Ramon Dias quis ganhar o jogo. Quando ele bota o Carrilho e o Yuri Alberto, ele quis ganhar o jogo. Quando ele tira o Héctor Hernandes, que pô, eu talvez fosse a única pessoa do mundo que tivesse esperanças nesse espanhol aí, cara. Eu ainda tenho. Mais até do que do Pedro Raul, mais até do Héctor Hernandes do que do Pedro Raul. Inclusive a comissão técnica, talvez, né? Que bota ele de titular, deixa o Pedro Raul lá, que nem foi inscrito na primeira leva, depois eles voltam atrás e tudo mais. E aí o Ramon Dias quis ganhar o jogo. Porque aí ele tira o Héctor Hernandes, dá uma chance para o Pedro Raul e diz assim, vai lá, meu filho, se consagra. Ele coloca o Yuri no lugar do Romero e aí ele mantém o que deu certo no ano passado, né? Com o Yuri mais saindo da área e tendo um jogador na referência, né? O Memphis não é esse cara da referência, mas assim, o Yuri também não. Então os dois ali, eles se alternaram muito bem no ano passado. O Pedro Raul já é um cara muito de área. E vejam só,
fez o gol da vitória justamente nessa característica. O Yuri tá lá pelo lado esquerdo, ele tabela com o Rian dá um passe maravilhoso, que para mim é um resgate também. O Rian teve uma lesão e tal, e acabou perdendo espaço em determinado momento pelo crescimento do Bidon. Aí o Alex Santana machucou também, aí o Corinthians contratou o Charles e houve uma insistência até no Charles, que hoje foi titular. Mas o Rianzinho, que bom ver o Rianzinho participando bem do jogo, que eu acho que esse menino tem qualidade, e ele, cara, mas assim, na medida, e o Pedro Raul fez um gol de centroavante. E é curioso, porque a gente tá falando aqui, eu já vou abrir para o chat, tá? O Pedro Raul, ele já começa contando uma história, né? Ele já começa não querendo sair, querendo dar a volta por cima, se inspirando no Yuri Alberto, aquela coisa toda, recusando propostas. E aí no primeiro jogo, ele faz um gol que, olha, fazia tempo, hein? Fazia tempo. Mas aí ele faz o gol, e o gol que dá a vitória, o gol que dá virada e o gol que dá a vitória para o Corinthians. Vai lá comemorar com a torcida. É o primeiro jogo da temporada e a primeira rodada do Paulistão. Isso não significa quase nada. Mas, cara, não interessa, né? Podia ser um amistoso, podia ser um jogo treino, podia ser um jogo da FC Series, lá da Florida Cup. Quando a gente está falando de um cara que precisa de confiança, que precisa aproveitar todas as oportunidades que lhe são dadas para que ele não seja negociado, para que ele seja uma opção, uma alternativa, ele cumpriu o seu dever. A bola chegou para ele e ele resolveu. Então, vamos começar aí, galera, com o Chico Garcia, que destacou o quanto o Corinthians mostrou força e resiliência contra o Bragantino. Foi um jogo onde o coletivo brilhou, mas também vimos individualidades se destacando. Essa vitória, além de somar pontos, traz confiança ao elenco e à torcida. O que dizer da postura do Corinthians? A marcação firme, o controle de bola nos momentos decisivos e a capacidade de reagir em situações de pressão foram aspectos que marcaram essa atuação. Como o Chico mesmo disse, essa vitória é um sinal claro de que o time está no caminho certo. Agora, entrando na análise técnica com o Samir Carvalho, ele falou sobre como o meio de campo do Corinthians foi fundamental para segurar o ritmo de jogo, a entrada dos jovens mostrou a força da base e a experiência dos veteranos trouxe equilíbrio. Um ponto interessante que o Samir levantou foi a importância de manter essa intensidade nos próximos desafios, algo que o torcedor sempre cobra e espera. sim. E na esquerda, Alex Santana. Na linha da frente, no trio de ataque da frente, Thales Magno na esquerda. Anote esse nome também. Depois vocês me perguntem por quê. Héctor Hernandes de centroavante e Romero na direita. Esse é o time do Corinthians. Gente, vai deixando o like aí para a gente aumentar, a nossa audiência aí a cada momento nesse pós-jogo, que o pós-jogo aqui é sempre de grande audiência, tá? Então, olha só, 4-3-3. O que aconteceu? O Red Bull Bragantino resolveu marcar alto a saída de bola do Corinthians. O Corinthians teve uma dificuldade tremenda para sair jogando. Primeiro porque o Kaká é ruim com a bola nos pés. O José Martínez de primeiro volante, a gente sabe que ele tem sérias dificuldades. O Charles fazendo uma partida horrorosa. O Corinthians só tomando pressão. O Red Bull Bragantino, na esquerda, o Capixaba atacava por dentro, como lateral, subia, atacava por dentro e deitava para cima do Charles. Na direita, né, é Hurtado, né, o lateral deles, passava todas porque o Thales, preguiçoso, não estava querendo marcar. Primeiro, o Thales foi importantíssimo porque fez o gol de empate do Corinthians, mas o primeiro tempo do Thales foi um primeiro tempo assim que ele deu todo o campo ali para o Red Bull Bragantino atacar. É só você, se você observou bem o jogo, você sabe do que eu estou falando. Depois eu vou analisar individualmente, falar de jogador por jogador, o que eu achei do Donelli, o que eu achei do Tioca, o que eu achei do Maná. Depois eu vou analisar individualmente cada jogador, tá? E aí, o que acontece? O Corinthians sofre o gol. O Corinthians sofre, né, o primeiro gol na partida, o gol do Lucas Evangelista, né, um gol de cabeça. O Léo Maná simplesmente faz aquela sombrinha, né, aquela marcação Bluetooth. O Charles faz a marcação Bluetooth, cruzamento na área, e o Lucas Evangelista, que eu acho que nem sei se já tinha feito algum gol de cabeça na vida,
atropela o Hugo, porque a bola passa pelos dois zagueiros, e o Hugo fechou, né? Ele fechou a linha e o gol foi em cima dele, tá? Enfim, a gente sabe que não é o forte do Hugo essa jogada aí no segundo pau. Quando tinha o Hugo, a gente sempre tomava gols assim. O Corinthians sofre o gol, depois o Corinthians na sequência tem aquele lance, né, em cima do Romerão da Massa. Só que o pênalti, né, realmente foi pênalti, né, do Capixaba. O Capixaba estava a fim de aprontar, ele gosta de nós, né? O Capixaba, que passou pelo Corinthians, gosta, né, no Corinthians, tá? E depois o juiz lá, o VAR, viu, né, o impedimento ali do Romero, né, no meio campo. Realmente estava, não temos o que reclamar. O que aconteceu, gente? Aí eu contei a parte ruim da história, porque muita gente se superou na partida depois. Eu não critiquei o Thales, critiquei, mas eu vou contar para vocês que ele se superou. Eu não critiquei o Martins também, mas eu vou contar para vocês que ele se superou. Nem sei se eu critiquei o Martins, né? Mas eu vou criticar agora e vou falar o que aconteceu. Quando o Corinthians toma o gol, o Corinthians, primeiro que um dos problemas do Corinthians era o meio-campo um pouco lento e o Thales Magno perdido. Eu acredito, eu não estou acompanhando a entrevista coletiva, mas eu tenho experiência no futebol, são 20 anos. Eu acredito que o Emiliano ou o Ramon deve ter falado assim pro Thales, ó, você sabe que a gente joga no losango, né, com 4 homens no meio campo, então hora você fecha no meio campo e hora você abre. Ou ele foi desobediente. Porque o que aconteceu? O Thales estava perdido. Ora ele estava no meio para ser o meia do losango, atrás dos dois atacantes, e ora ele estava aberto como um ponta. E na questão da marcação, então, mais perdido ainda. Quando o Corinthians sofre o gol, o Thales passa a jogar mais para o meio. O que me dá a entender, porque a gente nunca sabe exatamente de fato. Você tem que depois ouvir o que o treinador falou para a gente realmente ter a certeza. O que me dá a entender é que o Corinthians começou no 4-3-3, perdeu o meio-campo para o Red Bull Bragantino na questão numérica, e quando sofre o gol, o Emiliano e o Ramon falam para o Thales, ó, agora você vai ficar no meio. E ali ele passa a jogar mais centralizado, atrás dos atacantes. Ou houve desobediência tática, ou houve, assim, algo que ficou falado para ele, ó, você vai ficar aqui, e o cara não é 2 e ficou perdido, velho. Entendeu? Porque quando ele ia pro meio, o Hurtado passava. Quando ele tentava jogar aberto, os caras saíam jogando por dentro. Então, o Thales foi um pivô do primeiro tempo, de um primeiro tempo ruim do Corinthians, junto com o José Martins. Só que no primeiro tempo, e aí vem a mão do treinador, que é importante, porque, por exemplo, a gente teve um treinador no ano passado, que eu considero um dos caras mais... Sim, eu não acho ele humilde, eu achei ele um cara metido, eu achei ele um cara arrogante, que era Antônio Oliveira. Esse é um cara que está começando, mas por quê? Porque ele é muito teimoso. Ele falou o seguinte, eu vou jogar no 4-1-4-1 com variação 4-3-3, acabou e ninguém vai mudar isso em mim. E ele ia lá e perdia, ele é igual uma porta, ele ficava até o final, o Corinthians perdia. Cara, os caras viram que estava errado hoje, e aí o Emiliano, por isso que esse pós-jogo aqui tem sempre grande audiência. Eu penso como treinador que eu estou 20 anos nessa brincadeira. Comecei a carreira comentando jogo em rádio. O que eu imagino que o Emiliano fez? Quem treina o time é o Emiliano, tá, gente? O que eu imagino que o Emiliano fez? Ele pensou o seguinte, eu vou colocar o Martins, que a saída de bola dele tá ruim no meio, vou melhorar a saída de bola com o Alex Santana, e como o Charles estava tomando um baile do Juninho Capixaba, eu vou deixar o Martins na direita para parar o Juninho Capixaba. Ali, velho, o Corinthians igualou o jogo e até ficou superior. E aí, fiel, o que acharam dessa vitória? Deixem nos comentários qual jogador foi o destaque para vocês e o que ainda pode melhorar no time. No próximo vídeo, vamos falar sobre os próximos desafios do Timão, além de novidades sobre o elenco. Então, ativa o sininho e não perca nada. Vai, Corinthians!